Torcedor pernambucano, público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, Copa do Mundo se aproximando e a gente trazendo detalhes das seleções que participarão do Mundial no Catar. E a partir de agora a gente tem a honra de falar sobre a tetracampeã Alemanha. A partir de agora o assunto é da Alemanha, né? Aqui dentro do nosso canal, o canal do YouTube do Anderson Batista. Então vem com a gente, se inscreve na nossa plataforma, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a onde os alemães podem chegar no Catar, que é uma seleção que sempre gera expectativa para quem acompanha as edições de Mundial de 4 em 4 anos. E a gente começa, né, falando sobre essa Alemanha que só não participou da Copa do Mundo por 2 edições. Em 1930, né, não foi banida da competição, e em 1950, no Mundial do Brasil, não participou por conta da Segunda Guerra Mundial e acabou sendo destituída pela FIFA até então. Nas últimas temporadas de Copa do Mundo, a Alemanha ela só ficou de fora da semifinal em 2018. Onde teve aquele vexatório, né, aquela vexatória queda na primeira fase, né, com direito a uma derrota para a Coreia do Sul, ainda na fase de grupos. Mas de 2002 até 2014, a seleção alemã ela figurou pelo menos nas semifinais de Copa do Mundo. Isso prova que a Alemanha sempre será considerada uma favorita à disputa do Mundial. É uma seleção que se reinventa, né, que se readequa à forma de jogar futebol. É uma seleção que apresenta bons valores individuais, um conjunto muito fortalecido e que agora, né, ganha, na chegada de um novo técnico, uma rejuvenescida, uma reoxigenada, né, da forma de se comportar das partidas. E em relação às eliminatórias, a Alemanha ela não teve dificuldade, só precisou apenas da primeira fase das eliminatórias europeias para conseguir uma vaga na Copa do Catar. Ficou no primeiro lugar do grupo J, foram 27 pontos conquistados dos 30 disputados na competição, foram 36 gols marcados e 4 gols sofridos, um aproveitamento de 90% dos pontos. Um grupo, obviamente, que não teve tantas dificuldades para a seleção alemã, mas onde ela se impôs, né? Só perdeu uma partida, que foi para a seleção da Macedônia do Norte, e depois ela embalou no grupo e conseguiu com tranquilidade a classificação no primeiro lugar e consequentemente a vaga direta na Copa do Mundo deste ano. A seleção alemã caiu na chave E, o grupo E da Copa do Mundo, onde está aí ao lado da Espanha, do Japão e da Costa Rica. A seleção alemã estreia no dia 23 de novembro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, contra os japoneses, no Estádio Internacional de Califa, né? Estádio Internacional Califa. Né? E é uma seleção que, como a gente já vinha destacando, mescla bastante essa experiência, né, de jogadores como Thomas Müller, né, como o próprio Manuel Neuer, com a juventude de Gnabry, de Musiala, de tantos outros nomes que aparecem aí como sendo o futuro da seleção alemã. Né? E é sim considerada a favorita da sua chave, ao lado da Espanha, né, com boas perspectivas de classificação ambas, né, a próxima fase, a ver quem será a primeira ou a segunda colocada na teoria, e com as fases seguintes, né, com o chamado mata-mata. Aí a gente vai ver uma Alemanha que provavelmente vai ser um osso duro de roer, né, para os seus adversários. E a gente já traz aqui para o torcedor alguns desses jogadores que são destaques desta Alemanha, né? Uma Alemanha que sempre vem aí trazendo bons nomes, jogadores que figuram obviamente nas principais ligas do futebol mundial. E, em especial, jogadores que atuam no Bayern de Munique, né, que é a grande força do futebol alemão, né, vem nos últimos anos ganhando de forma consecutiva o campeonato nacional, a Bundesliga, e agora fornece, né, com muito mais frequência jogadores à seleção, e é praticamente a base da seleção alemã para a disputa do Mundial no Catar, assim como foi também em outras edições. E a gente começa trazendo para o torcedor
a bandeira da seleção alemã, que é Manuel Neuer. 36 anos de idade, um inoxidável Manuel Neuer, né, goleiro, né, do Bayern de Munique desde a temporada 11-12, defendendo a cor dos bávaros. Temporada passada foram 39 jogos, né, o cara que quanto mais velho a desenvoltura vai ficando ainda melhor, e pela seleção ele até então acumula 113 partidas disputadas. O que falar de Manuel Neuer, né, que até gera em alguns torcedores, né, o questionamento de tantos outros goleiros que surgem, mas que acabam não ganhando espaço muito por conta, né, do Manuel Neuer, que tem ainda essa, não digo cadeira cativa, a palavra não é essa, mas tem a preferência, né, do técnico Hans Flick, né, que é quem comanda a seleção alemã. E falando, né, no próprio Hans Flick, né, o técnico que conseguiu, né, ser campeoníssimo no Bayern de Munique, né, ex-técnico do Bayern, chegou na seleção em agosto de 2021 e é quem comanda a seleção alemã, né, está à frente depois da saída, né, do ex-técnico da Alemanha, agora até fugiu o nome, né, do Joachim Löw, né, substituindo o Joachim Löw, agora o Hans Flick, ex-técnico do Bayern de Munique. Vamos a um outro destaque desta equipe. Vamos falar de Antônio Rüdiger, zagueiro de 29 anos, que agora defende as cores do Real Madrid, primeira temporada no Real. Na temporada passada, quando defendia a equipe do Chelsea, 53 jogos com 5 gols e 1 assistência. Como se estabeleceu, né, o Rüdiger na sua carreira e também, né, na zaga da seleção alemã, né, vem sendo aí um dos grandes destaques pela sua vitalidade, pela sua força física em posição em campo, e pela seleção o defensor possui 53 partidas com 2 gols anotados. Vamos falar do polivalente Joshua Kimmich, 27 anos de idade, jogador do Bayern de Munique, volante do Bayern, né, desde a temporada 15-16 no clube bávaro. Na temporada passada, 39 jogos com 3 gols e 11 assistências. Nesta temporada já tem 2 gols e 3 assistências em 8 jogos com a camisa da equipe do Bayern. Pela seleção, já acumula 68 jogos com 5 gols anotados. E a gente não sai do Bayern de Munique. A gente passa a bola agora para Serge Gnabry. Gnabry também tem 27 anos, é o atacante do Bayern de Munique. Na temporada passada, 45 jogos, 17 gols, 7 assistências, 34 jogos pela seleção com 20 gols anotados. Uma média absurda de gols quando se trata de Serge Gnabry à frente da seleção alemã. E por fim, um experiente jogador, Thomas Müller. Mais uma Copa para Thomas Müller, 32 anos de idade, né? Uma vida dedicada ao Bayern de Munique, é uma das lideranças da seleção alemã. Temporada passada, em 45 jogos pelo Bayern, 13 gols e 22 assistências. Pela seleção até hoje, 116 jogos com 44 gols anotados. E Hans Flick arma a sua seleção da seguinte maneira. A gente já coloca na tela aí para o torcedor conferir. Ele arma a sua seleção com Neuer no gol. Na maioria das vezes a Alemanha tem utilizado uma linha com 3 defensores, o Klostermann ou o Sul, com o Rüdiger por dentro e o Schlotterbeck ou o Thilo Kehrer no lado esquerdo, tendo o Hoffmann como um lateral pela direita, e em até algumas situações o Hans Flick insere ali um atacante, né, transforma, né, essa formação praticamente num 4-3-3, tendo o Gosens ou o Raum pelo lado esquerdo, por dentro o Gundogan e Kimmich, com o Thomas Müller sendo uma peça um pouco mais centralizada. E é bom a gente detalhar aí que ainda nem tem a presença do Toni Kroos, que é uma ótima opção também da Alemanha, né? A gente está se baseando muito pelas últimas formações adotadas pelo Hans Flick. E lá na frente o Sané e também a presença do Kai Havertz ou até mesmo do Timo Werner, que são opções aí para o ataque. A gente até falou também do Gnabry, que é um importante jogador e tem boas médias e aparece também como titular. Então aí é um pouco dessa Alemanha que deve estar no Catar a partir de novembro. Comenta à vontade, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo que a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!